Em uma comunidade biológica, os seres vivos mantêm diversos tipos de relações quanto à alimentação. Essa multiplicidade de relações alimentares constitui a teia alimentar. Nas teias alimentares existem determinadas sequências de organismos, que são as cadeias alimentares, ou seja, uma parte da teia alimentar. Os primeiros componentes da cadeia alimentar são os produtores, aqueles seres autotróficos que produzem seu próprio alimento, as plantas. Esses seres produtores servem de alimento para outros animais. Os seres heterotróficos, que são os seres que se alimentam de outros seres vivos, são os consumidores. E existem 3 tipos de consumidores: consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Os que se alimentam diretamente dos produtores são os consumidores primários, aqueles animais que comem as plantas. Os que se alimentam dos consumidores primários são os consumidores secundários e assim por diante. Na cadeia alimentar também existem os decompositores, que são fungos e bactérias que se alimentam da matéria orgânica dos corpos dos outros animais. Esses decompositores também liberam nutrientes que são importantes para o solo, podendo fazer plantas e flores crescerem. Cada um dos animais de uma cadeia alimentar constitui um nível trófico, e alguns animais podem constituir até mais de um nível trófico. O primeiro nível trófico é o nível dos produtores, representado pela planta. O segundo nível trófico pelos consumidores primários, e assim em diante. Esses animais que podem constituir mais de um nível trófico dito anteriormente, podem ser aqueles animais cuja alimentação é variada. Um animal com uma alimentação constituída por plantas e animais desempenha simultaneamente o papel de consumidor primário e de consumidor secundário ou terciário. Também existem as cadeias alimentares em ambientes aquáticos, e os produtores são principalmente seres microscópicos, bactérias e algas, constituindo o fitoplâncton. Os consumidores primários são principalmente os protozoários, que são pequenos crustáceos, vermes, moluscos ou larvas, que constituem o zooplâncton. Os consumidores secundários e terciários são principalmente os peixes. Vale lembrar também que nessa cadeia alimentar, como em todas as outras, existem também os decompositores. A energia luminosa captada pelos produtores fica armazenada nas substâncias orgânicas produzidas, e essas podem ser utilizadas na obtenção de energia, possibilitando o seu crescimento. Essa massa total de matéria orgânica de um organismo ou de um conjunto de organismos constitui sua biomassa. Quando os consumidores primários se alimentam dessas plantas, eles aproveitam a energia contida nas moléculas orgânicas ingeridas. Já os consumidores secundários, quando ingerem os consumidores primários, também utilizam essas substâncias, mas com uma menor quantidade. Para organizarmos a cadeia alimentar, podemos usar um diagrama, que é a pirâmide ecológica ou pirâmide trófica. Nesse tipo de diagrama, a base corresponde ao nível trófico dos produtores, e em seguida são representados os níveis dos consumidores primários, dos consumidores secundários e assim por diante. Como vimos aqui, a biosfera é muito ampla e complexa, e abrange várias cadeias de animais, ou haveria animais de determinada espécie em excesso. Os animais precisam dessas cadeias alimentares para poderem sobreviver,